Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Como eu havia dito ontem, nesta semana nós vamos refletir sobre essa vocação testemunhal da igreja. Além das comissões de Cristo, sobre as quais vamos tratar em uma semana futura, um pouco mais adiante, nós vamos ver como que ao longo da vida de Cristo e da vida da igreja nascedora, a igreja apostólica, esse testemunho foi compreendido e foi assimilado. Primeiro, não é uma responsabilidade de algumas poucas pessoas. A Bíblia diz que, embora o Espírito Santo tenha constituído algumas pessoas para pastores, mestres, evangelistas e apóstolos ou missionários, há uma responsabilidade, um privilégio de todo cristão de dar testemunho de Cristo. Veja que pessoas que foram acabar de ser libertas por Cristo, foram salvas pelo Evangelho, ouvem da parte do Senhor Jesus Cristo estas palavras. Marcos 5, versículos 18 e 19, aquele homem que foi liberto de demônios lá na cidade de Gesara, ou Gadara, regiões próximas, houve curas naquele lugar. Nós lemos nos versículos 18 e 19 de Marcos 5. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado e que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Portanto, testemunhar de Cristo, falar sobre Jesus, não é um privilégio ou uma responsabilidade apenas para aquelas pessoas que estudaram teologia de uma forma avançada, fizeram cursos, mas basicamente consiste em falar para os outros aquilo que conheceram e que experimentaram de Cristo na sua vida. E a lógica é muito simples. Se o que você creu sobre Jesus foi suficiente para fazê-lo cristão, para fazer de você um pecador perdoado, redimido e salvo, você já tem algo a dizer para outras pessoas. E não espere para começar a compartilhar isso, mas fale logo. Nós vamos ver esta postura presente na Igreja do Senhor desde o início, né? Esta realidade de buscar fazer a realidade, o testemunho cristão, compartilhar com outras pessoas aquilo que Cristo falou, está presente. E certamente nós não estamos sós nessa tarefa. Você pode se sentir incapaz, se sentir desqualificado, mas olha as palavras que Cristo deu àqueles discípulos no momento difícil, né? Porque a igreja cristã nasce em meio a dificuldades e, na verdade, toda a vida cristã vai encontrar sempre uma resistência no mundo que está caído e questionamentos e ameaças. Em Marcos, capítulo 13, versículos 11, nós vemos uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo àqueles discípulos quando as dificuldades vierem, para quando elas vierem. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. É claro que a promessa aqui não se trata de uma promessa mística, de uma coisa absolutamente esotérica, como sendo teleligado. O que é Espírito Santo que você está me dizendo? Não. Mas o que o Senhor Jesus aqui basicamente está dizendo é o seguinte: vocês não estarão sozinhos, vocês não estarão órfãos. Quando eu subir aos céus e depois mandar o Espírito Santo da parte do Pai, vocês serão assistidos internamente pela própria presença de Deus. E estas palavras que vocês estão ouvindo, que têm lido, que têm meditado, que estão dentro do seu coração, elas serão as ferramentas e os instrumentos que o próprio Espírito vai usar para você falar, lhe fazendo lembrar destas palavras. Queridos, nós não podemos nos esquecer disso. Todo testemunho cristão não é fruto simplesmente de uma vontade nossa. É um instrumento designado por Deus para que a palavra alcance a vida de outras pessoas. E você não pode esquecer disso. À medida que você estiver testemunhando de Cristo, lembre-se precisamente de que o Senhor Deus está presente. Ele é o mais interessado em se fazer conhecido. E foi da vontade do Senhor que se utilizar de outras pessoas que já o conhecem para torná-lo conhecido. E nessa tarefa nós não estamos sozinhos. Nós pensamos, refletimos, podemos falar da melhor maneira possível, de uma forma clara, mas temos que alimentar o nosso coração com essa convicção. Deus o quer. O Espírito Santo está comigo e Ele me assistirá no testemunho quando for necessário.
Pedro, quando escreve a sua primeira carta, fala aos cristãos dispersos pelo mundo que começaram a experimentar perseguição na região, em Jerusalém, na região de Judéia e Samaria, que, portanto, estavam espalhados pelo mundo, mundo pagão, mundo gentílico, cheio de questionamentos, gente que adoravam outros deuses, que tinham questionamentos mais distintos possíveis. E Pedro, então, diz o seguinte, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então há uma exortação aqui, sendo dito claramente, não é? Veja, em resposta, ao invés de ficar amedrontados com as ameaças, como isso certamente num eco daquelas palavras de Cristo que nós acabamos de ler, vocês vão ser entregues à sinagoga, vocês vão ser entregues à liderança, haverá perseguição, porque veja o que diz o versículo 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Haverá ameaças, sempre houve para a vida da igreja do Senhor. E elas são distintas, elas são de níveis distintos, elas são de naturezas distintas, mas, como disse o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Toda vez que anunciamos a palavra do Senhor, existe uma espécie de confrontação espiritual. E haverá um tipo de perseguição. Em alguns lugares ela é mais aguda, ocorre risco de morte, as pessoas são presas, são denunciadas, são condenadas. Em outros ocorre uma espécie de perseguição intelectual, jocoso, né? Em alguns ambientes acadêmicos no mundo ocidental é tido como ultrapassado. Agora Pedro diz o seguinte, ao invés de se atemorizar, santifique Cristo em vosso coração. Ou seja, santifique a Cristo na sua mente, santifique nas suas afeições, tenha prazer nele, santifique na sua volição, na sua capacidade de tomar decisões. De que maneira? Estando preparado para dar razão da vossa fé. Para qualquer um que pergunte. Se alguém perguntar, por que você é cristão? Por que você acredita em Cristo como Salvador? Por que você acredita na Bíblia? Por que você vai à igreja? Por que você contribui com o trabalho da igreja? Que razões você tem? A Bíblia diz que é um dever nosso, é um dever seu, está preparado para explicar os motivos disto. Portanto, estude a palavra e tenha coragem de dar as razões da sua fé. Conheça e fale para os outros. E diz, olha, o motivo por que eu sou cristão são os seguintes. E seja um testemunho nas mãos do Senhor. Oremos. Deus bendito, dá-nos a tua graça, encha-nos com teu Espírito, com teu favor. Encha-nos com a tua graça de tal maneira que sejamos boas testemunhas tuas. Ajuda a vida daqueles que estão ouvindo estas palavras e que creem em Ti como Senhor e Salvador, a terem um amadurecimento na compreensão da sua fé e serem eles mesmos pessoas, cada um de nós, que falam da obra do Teu Filho Jesus Cristo para que outros experimentem a mesma graça do conhecimento salvador do Teu Filho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Até amanhã.